Olá, sejam bem-vindas. Deixa eu só colocar aqui no Instagram para todo mundo participar. Sejam bem-vindas. Hoje é o nosso Bia Responde. É a primeira vez da gente fazendo esse tipo de vídeo. Vou responder perguntas de vocês. Vamos lá, deixa eu ligar aqui no Instagram. Pronto. Deixa eu ver como é que tá aqui. Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Nós vamos fazer um perguntas e respostas, tá? Eu recebo muitas perguntas de vocês, né, no direct, nas caixinhas que eu coloco, e algumas perguntas elas se repetem bastante. Então, eu resolvi trazer isso num vídeo mais longo, numa live mais longa, para responder vocês e talvez a sua pergunta esteja aqui, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Foi? Acho que foi. Então, vamos lá. Então, sejam muito bem-vindas ao nosso Bia Responde, o primeiro Bia Responde. Aqui eu respondo perguntas de mulheres casadas que querem reconstruir o seu casamento e fazer o marido amar de novo. Eu sou Beatriz Dantas, para quem ainda não me conhece, e vamos começar a nossa live de hoje. Bom, a primeira pergunta que eu escolhi para a gente começar essa live aqui é: consigo fazer meu marido voltar para casa, mesmo ele já estando envolvido com outra? Gente, essa é uma pergunta bastante pertinente em algumas de vocês, tanto nas caixinhas quanto no direct. Então, vamos para a resposta. A resposta é sim. Você consegue fazer o seu marido voltar para casa, se ele já tiver saído, mesmo que ele já esteja envolvido com outra. Sim, você consegue. E vou te explicar por que você consegue. Sejam muito bem-vindas, Daniela, seja muito bem-vinda, Lívia, Amanda, Luciana, Raquel, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês aproveitem o conteúdo de hoje, tá? Vamos lá. Nessa primeira pergunta, nessa questão de eu consigo fazer meu marido voltar para casa, mesmo ele já estando com outra? Já falei, né? A resposta é sim. E eu quero que você entenda aqui que o que o seu marido ele está sentindo é fogo de palha. É uma paixãozinha, e essa paixãozinha ela tem data de validade. Sabe quando a gente conhece uma pessoa? Por exemplo, quando você conheceu o seu marido, começou a namorar com o seu marido, começou a conhecer ele, né? Acho que nem no namoro, mais para trás, né? Na época da paquera, quando você está conhecendo ele. Você não se apaixona? Você não acha que ele é o homem da sua vida, que ele é idêntico a você e que vocês vão vencer o mundo juntos? Então, isso é a paixão. O problema, quer dizer, não é um problema, né? E quem me acompanha aqui há um tempinho já entendeu por que não é o problema, é que a paixão, ela acaba. A paixão tem data de validade e ela precisa acabar, tá? O que o seu marido ele está sentindo agora, nessa fase, né, de estar com outra já, é nada mais, nada menos do que uma paixãozinha, do que um fogo de palha. Só que essa paixão, ela tem data de validade. É literalmente um foguinho de palha, tá? A partir do momento que eles começarem a mostrar quem realmente eles são, um para o outro, né? Quem eles realmente são, esse encanto ele já se quebra. Porque me diz aqui se não aconteceu isso com você. Me diz se depois da fase da paixão, que você e seu marido, vocês casaram, ou até mesmo no namoro já, não parece que quebrou um encanto, que aquele homem já não é mais o mesmo, que ele já não se esforçava da mesma forma,
que ele não te agradava mais da mesma forma. Me diz se não aconteceu isso no seu casamento. Eu tenho certeza que aconteceu, gente, porque esse é o caminho natural. Infelizmente, que a gente não gosta, mas que acontece na maioria dos casamentos. Eu ouso dizer todos, mas para não ser muito ousada, eu vou dizer quase todos. Dos casamentos, que é essa questão de acabar a paixão. Acabar a paixão. E aí algumas mulheres chegam para mim e falam: ai, Bia, ele não é o mesmo do início, ele mudou, ele não quer me conquistar mais. Isso que você e seu marido vocês passaram, o seu marido ele vai passar com essa mulherzinha, seja quem ela for. Tudo bem? Porque uma hora ou outra esse encanto vai se acabar, essa paixão vai se acabar, essa paixonite ela vai acabar e vai vir a vida, a realidade, a vida normal, tá? Então, continuando, isso que o seu marido ele está vivendo, ele quer viver, é uma ilusão. Por que uma ilusão? Porque ele tem a ilusão de que com essa mulher vai ser diferente, de que essa mulher vai fazer ele feliz, de que ele será mais feliz com essa mulher ou com esse relacionamento. Nós também temos essa crença, né, de pensar que, quando o casamento ele está desgastado, a gente pensar que, com outro eu seria mais feliz. Talvez se eu terminasse, se eu separasse e começasse a minha vida amorosa, eu seria mais feliz. O problema é que isso não acontece, pelo motivo que eu acabei de dizer. Vai chegar a paixão, você vai se apaixonar, mas o encanto vai se quebrar. Vai dar meia-noite e o sapatinho, como é que se fala? A carruagem vai virar abóbora. Então, isso que ele está vivendo, isso que está acontecendo na cabeça dele, é tudo uma ilusão de que ele acha que ele vai ser mais feliz com a mulher, com aquela mulher do que ele foi ou do que ele é com você. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você entenda. Essa coisa que o seu marido está passando, tem prazo de validade. Então, não se desespere. Mas, é claro que aqui a gente precisa avaliar outras coisas também. O seu marido, ele está agindo pelo próprio egoísmo, pelos próprios impulsos, né? Na verdade, ele só está pensando agora em suprir a necessidade dele, seja amorosa, de amor, de carinho, de paixão, ou seja, uma necessidade mais carnal, né? Mais de corpo, necessidade de corpo. Que nada mais, nada menos é do que o sexo, né? Do que essa parte, essa relação sexual, tá? Tanto que já tive casos de mulheres que foram trocadas por uma prostituta, por uma garota de programa, enfim. E se o seu marido ele está tomado pelo egoísmo, ele está agindo pelo egoísmo dele, nós temos que saber o que fazer. E nós não vencemos o egoísmo com mais egoísmo. A gente não vence essas atitudes dele tendo atitudes parecidas. Consegue me entender? Se você for egoísta com seu marido, já tendo, né, ele já estando com essas atitudes egoístas, você, ao invés de estar dando troco ou de fazendo ele aprender, você vai estar só alimentando o egoísmo dele. E o que está em jogo aqui é o casamento de vocês, é a união de vocês. Então, não é só sobre você e ele, é sobre a união de vocês. O egoísmo, ele vai se instalando na união de vocês, e isso é péssimo, tá? É péssimo. Então, não retribua, não tenha atitudes parecidas com as atitudes dele, não seja egoísta, ok? Então, sim, tem como, mas será preciso que você passe por cima do seu próprio orgulho para fazer isso, porque não é qualquer mulher que consegue. Vamos para a segunda pergunta. Pergunta número 2. Descobri uma traição e decidi continuar no meu casamento de 25 anos, mas eu não consigo perdoar o meu marido. O que eu faço? Bom, eu não sei o que você, a pessoa que perguntou isso, né? Eu não sei o que você aprendeu sobre perdão. Mas eu quero deixar claro aqui para você que perdoar não significa fazer as pazes. Porque a gente tem muito essa ideia, né? Porque
quando a gente era criança, como que era que os nossos pais, a nossa família, eles ensinavam a gente a perdoar ou a pedir perdão para o coleguinha, para o irmão, para o primo. A gente pede desculpa e a gente dá um abraço, né? A gente, fica tudo bem, é a vida que segue. Só que na vida adulta não funciona assim, gente. Na vida adulta isso não funciona. Antigamente, quando você era criança, os seus problemas era que o seu amiguinho pegava o brinquedo da sua mão, era que o coleguinha não queria deixar você brincar lá com o brinquedinho, né? Ai, deu um esbarrão. Essas coisas são muito pequenas se comparadas com a nossa vida adulta, com os nossos problemas de hoje, né? Com uma traição. Então, tenha em mente que pedir perdão não é fazer as pazes, tá? Não significa fazer as pazes. É claro que se você quer reconstruir o seu casamento, se você passou por uma traição e você quer perdoar, é claro que você precisa se reconciliar com seu marido. É claro que você precisa fazer as pazes com seu marido. Mas não significa que em primeiro momento você precisa ir lá, dar um abraço no seu marido, sabe? Ter toda aquela cerimônia. Fica tranquila, porque não é isso, tá? Perdoar também não significa aceitar que o que o seu marido fez não foi errado. Tá tudo bem, talvez ele fez isso, porque daquela coisa. Ou então, não foi nada, não foi tão ruim assim, não foi tão grande coisa assim. Não quero que você entenda o perdão como passar a mão na cabeça do seu marido, tentar aceitar e dizer para si mesma que, não, isso não foi errado, isso foi uma coisa muito pequena, eu que estou exagerando. Não, se ele te traiu, seja uma traição mesmo de um casamento com outra mulher ou com outra pessoa, ou se ele te traiu de qualquer outra forma, mentindo para você, né, não cumprindo o que ele fala, você não precisa aceitar e tentar fazer você aceitar que isso não foi errado. Foi errado. Essa negação de que, tentar passar a mão na cabeça, ela só se te distancia do perdão para você liberar esse perdão para esse homem. Entende? E perdoar também não significa esquecer. Eu vejo que chega muita gente na minha caixinha e fala assim, Bia, como que eu esqueço a traição do meu marido? Você não esquece, gente. Como que você vai lá pegar e fazer não uma lavagem cerebral, né? Mas uma limpeza na sua mente para esquecer que aquilo ali aconteceu? Não acontece isso. Você vai lembrar. Só que, como a gente vai falar aqui, acho que tem uma outra pergunta relacionada a isso, você vai ressignificar, ok? Então, o que é, na verdade, perdoar? A gente só consegue perdoar quando a gente ressignifica a situação, quando a gente dá um novo sentido para isso que aconteceu. E como que a gente faz isso? Olhando através dessa traição. Eu sempre falo para vocês que, na maioria dos casos, a traição num casamento é um sintoma. Sintoma de quê, Bia? Sintoma de que alguma coisa está errada na relação de vocês, sabe? Se você tem um sintoma, quer dizer que você tem uma doença, quer dizer que você tem um problema, quer dizer que esse sintoma, ele deriva de algum problema. Então, não é à toa, não é do nada, não é por acaso. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é que estava tudo bem e o meu marido me traiu. Isso pode existir em alguns casos, né? Claro que existem casos à parte que são mais sobre o. Voltou? Voltou. Então, claro que existem casos à parte, eu estava falando, né? Claro que existem casos à parte em que a traição é mais sobre o marido, sobre alguma deficiência, sobre algum vício em pornografia, talvez. Mas, no geral, ela é um sintoma. E todo sintoma tem uma causa, todo sintoma tem uma doença, uma raiz. Se você está sentindo uma dor de cabeça, é porque essa dor de cabeça tem uma causa, tá? Ainda que seja uma coisa leve, se você está sentindo uma dor no estômago, é porque essa dor ela tem uma causa. A traição é um sintoma, tá? E aí a culpa dessa traição ela é de quem? A culpa é de quem trai.
culpa é do marido, mas a responsabilidade, ela é dos dois, tá? A traição, o que eu quero dizer com isso? Com a responsabilidade ser dos dois. A traição, ela é alimentada pelo egoísmo, pela falta de entrega e amor ao outro, de um para o outro, do outro para mim. Entende? Sobretudo, as pessoas, elas erram e elas podem mudar. Você sabendo identificar os motivos pelo qual isso aconteceu, essa traição aconteceu, você consegue ser mais precisa em saber por onde começar, para onde você tem que olhar, para começar a eliminar esse hábito de trair da parte do seu marido. Entende? Você sabendo que existe um motivo, você sabendo que esse sintoma, ela existe uma causa, ela existe algo por trás, algo que está ocasionando, causando esse sintoma, você consegue olhar para a causa e não para a traição. A traição fica muito pequena. Você consegue olhar para a causa, você resolve a causa e você acaba com a traição. E é muito importante a gente entender que todos nós somos traidores. Em menor ou em maior grau. Gente, a gente trai todos os dias a nós mesmos. Quando a gente fala que vai começar a dieta, na segunda-feira eu entro na academia, eu vou ser mais paciente com meu filho, ou então eu vou comer menos, eu vou fazer uma reeducação alimentar, eu vou entrar naquela minha calça jeans. E a gente não faz, a gente não cumpre com o que a gente fala. A gente trai também os nossos próprios valores, a nossa própria religião. Se você acredita em Deus, você trai. Por quê? Porque você vai sempre contra os valores daquilo ali que você acredita. A gente trai as pessoas ao nosso redor, né? Quando a gente vai lá para um grupinho de fofoca, falar da roupa da outra, ou falar, sabe? Não existe nenhuma pessoa no mundo que não traia, que não seja um traidor. Infelizmente, porque infelizmente, nós temos tendência a ser egoístas, nós temos tendência a priorizar as nossas necessidades, as nossas vontades. Eu me traio todo dia quando eu falo que amanhã eu vou acordar mais cedo porque eu preciso trabalhar e eu não levanto na hora que o despertador toca. Eu fico querendo apertar o botãozinho de soneca. Vocês entendem? Tudo bem que a traição, ela é no maior grau, mas eu quero que vocês entendam que todos nós estamos aqui, no mesmo barco. No mesmo barco. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós traímos, mas tem jeito, tem conserto. É isso que eu quero que vocês entendam. Se o seu marido, ele tá nessa, você precisa, na verdade, ter um olhar de pena, de misericórdia para esse homem, para esse marido. Porque olha o nível de egoísmo, de mediocridade que ele chegou. Olha o que ele tem, olha a falta de amor que ele tem dentro dele mesmo para ter chegado nesse nível. Seu marido, ele precisa descobrir o que é o amor. Que existe o amor e que o amor é bom. E que ele dá felicidade e não só um prazer momentâneo da carne. Entende? É isso que a gente precisa entender. Quando a gente olha para o marido como um igual. Ele errou nisso, mas eu erro em tantas outras coisas. Não é querendo justificar, tá, gente? É errado, a traição, é claro que é errado. Mas eu quero que vocês estejam numa posição mais humana. É isso que eu quero de vocês. Que vocês tenham um olhar de pena, assim, de cara, que miserável, sabe? É isso que eu quero de vocês. Vamos para a pergunta 3, já que eu me estendi nessa pergunta 2. Nossa terceira pergunta é: meu marido não me dá atenção. Quando eu peço, ele acha ruim. O que fazer? Primeira coisa, parar de pedir. Se eu te peço e você não dá, eu vou ficar pedindo ainda? Eu vou ficar batendo na mesma tecla ainda?
para de pedir. Se pedir não funciona, o que será que funciona? Vou tentar outra coisa aqui para testar se funciona. Quero que você entenda que você não precisa pedir. Você consegue atrair. Você não precisa cobrar. Você faz o seu marido sentir vontade de te dar atenção, sem você precisar pedir. E é claro que aqui eu não estou falando que o seu marido ele é obrigado a estar do seu lado e te dar atenção 24 horas por dia. Gente, vocês sabem, nós somos adultas aqui, a gente sabe que isso não existe. Ainda mais se você está aqui e é casada com seu marido. Você sabe que tem 1001 coisas para fazer no dia a dia de vocês. Não existe isso de estou à disposição 24 horas por dia, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Mas é parar de cobrar, parar de pedir e fazer ele sentir vontade, uma vontade genuína, voluntária de te dar atenção, sem você precisar falar, às vezes, uma única palavra. Porque o amor, ele não pode ser forçado. O amor, ele precisa ser voluntário. A gente não vence, a gente não consegue o amor com a força, a atenção com a força, sabe? Você lembra lá no início que ele fazia questão de te dar atenção, fazia questão de te ver, questão de te dar um presente? Você não cobrava lá no início, você atraía. Isso quer dizer que você já sabe fazer, você só esqueceu como é que se faz. Quando você fica nessa posição de pedinte, é assim que o seu marido te vê, como uma pedinte, como alguém que precisa implorar. O segredo, gente, não é ficar pedindo atenção. O segredo é você saber como fazer ele querer te dar atenção. Essa é a diferença. Porque quanto mais você cobra, mais ele foge. E quanto mais ele foge, mais você cobra. Então vira um ciclo que você não consegue sair. E o primeiro a sair desse ciclo é ele. Quando ele sai de casa, quando ele pede divórcio, quando ele arruma outra. Vocês entendem? Quero que vocês entendam isso. O primeiro passo para você começar a fazer isso, a fazer ele sentir vontade de te dar atenção, de estar com você, de cuidar de você, é ter a sua vida acontecendo. Uma mulher que tem uma vida acontecendo, ou seja, que trabalha, que estuda, que se cuida, que se diverte, ela não tem tempo para ficar pedindo atenção para o marido. Ela não tem tempo para ficar implorando que ele dê um beijo, que ele faça isso, que ele largue o celular. Mas o melhor de tudo é que esse marido, ele dá. E ele dá porque agora a diferença é que ele vê nela uma mulher admirável, uma mulher interessante. Não é mais uma pedinte, não é mais uma sanguessuga. Entende? E para isso você não precisa ter, ou então ser uma grande empresária, sabe? Ter, sei lá, estudar na melhor faculdade do mundo, ser uma grande empresária. Não, você só precisa ser interessante, ter a sua vida fluindo, independente do ambiente que você esteja. Se você é do lar, se você trabalha o dia inteiro, você consegue. Você consegue. Nós precisamos sair dessa posição de pedir, sair dessa posição de cobrar, de sugar o homem. Sabe? Eu não estou falando aqui que o cara não tem que fazer nada para você, ele tem que ser um acomodado, você não pode pedir ajuda, solicitar alguma coisa, pedir alguma coisa. Não, eu falo aqui do extremo, da mulher que fica o dia inteiro cobrando atenção, reclamando que ele não dá atenção, e ela fica num poço que ela vai se sentindo sozinha, rejeitada, desprezada, vai se vitimizando. Então, nós precisamos sair desse excesso, dessa posição de pedinte, de cobrar, de sugar. Se a gente quer realmente receber atenção, cuidado, carinho, amor, a gente precisa
nós precisamos estar aptas a dar primeiro. Gente, isso melhora a vida de todo mundo, tanto sua quanto dele e dos seus filhos. Acreditem em mim. Acreditem em mim. Pergunta número 4. Bia, meu esposo saiu de casa e não quer contato comigo. Como se reaproximar? Olha, esse também é uma pergunta muito recorrente que muitas de vocês fazem. Então, vamos lá. Se você não tem contato, você precisa criar essas brechas de contato, ainda que sejam poucas nesse momento, nesse primeiro momento. Tá? É o que chamo de montinho-montão. Você começa tendo um pequeno contato, vamos supor que você não tem nenhum contato. Então, você cria uma brecha e a gente consegue tendo criatividade, tá, gente? Você cria uma brecha de contato pequena, depois você consegue um contato mediano, que é um pouquinho maior, e com mais tempo, isso vai se tornando um montão. Era um montinho, vai se tornando um montão. Você vai repetindo isso e você vai chegar no momento que você tem bastante contato com ele de novo. Entende? Você tem que achar uma brecha de contato. E algumas coisas que você pode fazer para iniciar esse contato, para iniciar o seu montinho, para ele virar um montão. Se vocês têm filhos e ele eventualmente vai aí buscar as crianças, você já tem uma brecha de contato. Se alguma coisa na sua casa precisa de manutenção, precisa ser consertada, você já tem uma brecha de contato. Se seus filhos, eles estão precisando de alguma coisa, você já tem uma brecha de contato. Se você fez um pudim, um bolo gostoso, você já tem uma brecha de contato. Não se esqueçam, as oportunidades somos nós quem criamos. É isso que eu quero que vocês entendam. E mais importante do que conseguir criar essas brechas é como você vai se comportar nesses momentos. Porque eu sempre falo, né? Eu falo com as meninas que me perguntam, com as mulheres que me perguntam, olha, você tem que criar uma brecha. E elas ainda têm essa dúvida, né? De, tá, mas como que eu me comporto? O que eu faço quando eu conseguir? Tá, eu consegui. Vamos falar assim, eu tive alguns casos de mulheres que conseguiram. Bia, consegui contato com ele, mas eu não sabia o que fazer, eu não sabia muito o que fazer. Então, mais importante do que conseguir criar essas brechas é como você vai se comportar nesses momentos. Porque se você não se comportar da forma certa, todo o seu esforço ele vai por água abaixo. Seja muito bem-vinda, Lu, Joanice, Josiane, Cida, Silvia, Silvânia, Osana. Sejam muito bem-vindas, meninas. Espero que vocês aproveitem muito esse conteúdo, tá? Vamos para a nossa pergunta número 5. Gente, hoje eu vou responder 7 perguntas, tá? Como eu falei, eu pego as mais quentes, as mais perguntadas e trago aqui pra gente. Pergunta número 5. Meu marido está frio comigo e eu não sei o que fazer. Vamos lá. A primeira coisa a se fazer é olhar para a situação de fora e avaliar os possíveis motivos para que isso tenha acontecido. Saiba que o seu marido, ele não fica frio do nada. Existe um motivo. Olha, a sua família, o seu casamento, ele não acabou do nada. Ele não foi, ele não chegou nesse momento que está hoje por um fio do nada. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso vem acontecendo há meses, há anos. Só que a gente negligencia. A gente finge que não está vendo. Ou às vezes a gente nem percebe. Porque a gente está tão ali no dia a dia, nos aborrecimentos do dia, nas tarefas do dia, que a gente não se atenta para o nosso casamento, para a nossa relação de marido e mulher. Ainda mais se você tem muitos filhos, se você trabalha o dia inteiro. É difícil, gente. Não vou falar para vocês que é fácil, não. Então, isso vem acontecendo há meses, há anos. Não acontece de uma hora para outra. O momento do basta, que não é um basta,
né? Quando ele sai de casa, ou quando ele fica frio, é o momento que você percebe que você tem um problema no seu casamento. Mas você já tinha esse problema há muito tempo, você só não tinha percebido antes. Você percebeu agora. Então saiba que o seu marido, ele não fica frio do nada. E mais importante do que você saber o que fazer é descobrir o que você precisa parar de fazer nesse primeiro momento. Porque a probabilidade é que, se o seu marido ele tá frio com você, foi por causa de alguma coisa que aconteceu na relação de vocês. Entende? Se antes vocês se amavam e agora vocês estão na terra de Frozen, alguma coisa aconteceu de lá para cá. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. É isso que eu quero que vocês entendam. Quero que você, a mulher que perguntou isso, e se você estiver nessa mesma situação que essa mulher, que seu marido está frio, você não sabe o que fazer, eu quero de verdade que você passe a olhar para essa frieza do seu marido com amor. Tira um pouco o seu vitimismo, tira um pouco o seu egoísmo, né? Ele me despreza, ele não me dá carinho, eu quero. Tira um pouco isso de cena, só por um momento, por um minuto, e você olha para a frieza dele com amor. Você consegue atravessar o seu marido quando você faz isso, porque isso que ele está sentindo tem um motivo, ok? É assim que você consegue resolver. Pergunta número 6. Como tratar um marido que te despreza? Essa é forte, hein, gente? Bebe uma água. Então vamos lá. Como tratar o marido que te despreza? Bom, lembra que eu falei que a gente não consegue matar o egoísmo com mais egoísmo? A gente também não consegue vencer o mal com o mal. O amor e o egoísmo, eles não existem juntos. Ou é um ou é outro. Então, se o seu marido, ele te despreza, você sente que ele te despreza, não é com desprezo que você vai matar esse desprezo dele. Quando você chega com amor, esse egoísmo, ele tem que sair. E talvez na sua cabeça pode pensar assim: poxa, Bia, ele me despreza e eu ainda vou amar ele, eu não sou trouxa, eu não sou boba. Só que essa recomendação que eu estou te passando não é de uma pessoa trouxa, não é de uma pessoa boba. É de uma mulher que é madura, de uma mulher que olha através de uma palavra, de um sentimento, ela avalia a situação. Entende? Essas pessoas que pensam que, eu vou ser trouxa, eu não vou amar, ele só me despreza. Gente, essas pessoas, elas não são felizes no casamento, elas não são felizes com os pais, elas não são felizes com os filhos. Vai por esse caminho que ele é o mais seguro. Quando você chega com amor, esse egoísmo ele tem que sair. Ele tem que sair. É a mesma coisa a escuridão e a luz. Quando você entra num cômodo, ele está escuro, você acende a luz, essa escuridão ela tem que ir embora. Se você está num ambiente que teu marido te despreza e você tem amor, você chega com amor, esse desprezo ele vai embora. Ele vai embora. Mas se você retribuir, se você desprezar ele também, você vai estar o quê? Alimentando essa situação no casamento de vocês. E quanto mais profundo vocês forem nesse egoísmo e nesse desprezo um com o outro, mais difícil vai ser para sair desse buraco. Então, ame o seu marido que te despreza. Mas, preste atenção numa coisa. Quando eu digo ame, eu não estou dizendo se torne a mãe dele, puxe o saco dele, agrade ele 24 horas por dia. Não. O que eu estou dizendo é que o amor, ele constrange. Tem pessoas que nunca tiveram contato com um amor verdadeiro. Com um amor que é uma decisão e não um amor que é um sentimento que hoje eu te amo, amanhã eu te trago, amanhã eu não te amo. Muitas pessoas não sabem o que é amor. E quando elas se encontram com o amor, isso constrange.
Quando você vai de encontro com o seu marido que te despreza, levando amor, ele fica constrangido. Porque se ele não sabe o que é amor, se ele não sabe amar, você sabe. Que pena! Pior para ele. Você sabe. Sabe? Os atos de amor, eles constrangem. Amar é diferente de forçar a barra, sabe? De babar o ovo, vamos dizer assim, né? De querer puxar o saco. Não é isso que eu tô falando, porque lembra, você tem que ter uma vida interessante, você tem que ter a sua vida acontecendo. Se você tiver a sua vida acontecendo, você não tem tempo para puxar o saco do seu marido. Entende? Então, se ele passa e não te dá um bom dia, vai lá na cozinha, prepara um café, leva para ele, dá um beijo de bom dia. É assim que vocês transformam a frieza, o desprezo do marido de vocês. É assim que você quebra o desprezo do seu marido com amor, com o contrário, mostrando para ele como é que se faz. Se ele não sabe, você sabe. Se ele não sabe ainda amar, você sabe. Mostre para ele que é assim que vocês têm que tratar um ao outro nessa relação. E não é do dia para a noite que isso vai mudar, tá? Não é em uma semana que isso vai mudar. Você tem que ter persistência e o coração dele ele vai amolecendo um pouquinho cada dia, tá? Vamos para a nossa pergunta número 7, a nossa 7ª e última pergunta. Pergunta número 7. Como saber se o amor acabou no meu casamento? O amor não acaba. O amor não acaba. Porque o amor, ele não é um sentimento. O amor não são palavras. O amor não é algo que eu tenho hoje como uma caneta, mas eu posso perder. E aí eu não tenho mais. Isso não é o amor. O amor, ele é uma decisão. O amor é uma decisão. E essa decisão, ela se mostra viva no dia a dia do casal, no dia a dia de vocês, em coisas grandes e em coisas pequenas. Então, em coisas grandes, eu ser fiel ao meu marido. Passou um cara muito bonito, nossa, me atraiu, mas eu amo o meu marido. Ainda que talvez o meu instinto me leve para um lugar, a minha decisão, o meu amor, que é uma decisão, ela me faz olhar de volta para o meu compromisso, para o meu papel que eu tenho que cumprir com o meu marido, para o meu compromisso com o meu marido, com a minha família. Entende? Enfim, mentir para ele, falar mal dele para as pessoas, né? Tudo isso é uma decisão que você faz. Então, o amor, ele é uma decisão. Eu decido isso nas coisas muito grandes, como não trair, como ser fiel, e também decido isso nas coisas pequenas do dia a dia, como pegar um café para ele, como dar um beijo, dar um bom dia, mandar uma mensagem, fazer uma sobremesa que ele gosta, ajudar ele com alguma coisa. Entende? Tanto no cotidiano como nas grandes coisas. E se você não consegue amar aqui, nas pequenas coisas, você também não consegue amar nas grandes coisas. Você também não consegue decidir ser fiel para o seu marido quando aparecer um cara mais bonito, mais rico, mais atraente, mais carinhoso, mais atencioso. Porque você está indo pelo sentimento. Entende? Bia, então quer dizer que não precisa existir afeto, não precisa existir sentimento no meu casamento? Olha, para você reconstruir o seu casamento, não precisa existir afeto, porque você precisa decidir, né, mesmo com tudo que vem acontecendo, no casamento de vocês. Então, olha só, não tem mais sentimento, não tem mais afeto. Mas eu não quero divorciar. A gente tem uma história, né? Ainda que tenha um pouquinho de afeto, um pouquinho de sentimento, é com amor, decisão que você consegue dar um passo e lutar pelo seu casamento.
entende? Quando você faz essa decisão e você se coloca, e você coloca ela, né, essa decisão, em atitudes concretas na realidade, o amor afeto entre vocês dois renasce. O amor afeto, o amor sentimento, ele renasce com o amor decisão, praticado no dia a dia, tanto nas coisas grandes quanto nas coisas pequenas. Tanto em ser fiel, não mentir, não falar mal, quanto pegar um cafezinho, fazer uma massagem, perguntar como é que foi o dia. Essas coisas, elas feitas todos os dias, café, almoço e janta, ela vai fazer renascer o afeto, o sentimento, o amor-sentimento que vocês tinham um pelo outro. Por isso que eu falo que serve. Porque o serviço, ele é a materialização do amor do mundo. Porque para você ter o amor, você não pode só falar que ama. Você tem que ter atitudes concretas no seu dia a dia que mostrem aquilo. Que isso que você fala é verdade. E o amor é isso. O amor é a concretude do amor. O amor não. O serviço é a concretude do amor no mundo. Quanto mais você serve, quanto mais você decide amar, mais o afeto volta, mais o amor, sentimento volta, tá? Agora, para sustentar um casamento de 5, 10, 20, 50 anos, somente o afeto não é suficiente, somente o sentimento não é suficiente, porque vai ter dia que você não vai estar bem, seu marido não vai estar bem, você vai estar de TPM, ele vai estar cansado do trabalho. Vocês anos juntos, gente, vai ter muita decisão, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Gente, então, essa foi a nossa live de hoje. Esse foi o Bia Responde, né? Me diz aqui embaixo se vocês gostaram desse modelo novo de live, porque eu quero fazer ela todas as quinta-feiras. Eu trago perguntas de vocês para responder aqui. E na terça-feira eu faço as lives normais, como vocês já estão acostumadas. Então, esse foi o nosso Bia Responde de hoje. Eu espero muito ter conseguido responder as dúvidas de vocês, tá? Se você quer que eu venha responder a sua dúvida aqui, é só você mandar lá no meu direct, que eu venho responder ela com total certeza, tá? Essa live, ela vai ficar salva por 24 horas para quem chegou no finalzinho, para quem pegou pela metade. Então, ela vai ficar salva por 24 horas. E todas as terças e quintas-feiras nós temos live às 16 horas aqui no Instagram e lá no YouTube, tá? Então, um beijo e até a próxima!